Quero agradecer a Deus por esse privilégio de ter nos convidado para falar desse importante tema. Digo eu, para mim, ser desafiador, porque eu quero adentrar um pouquinho a respeito do ministério feminino, que é de suma importância no ministério. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos mulheres que foram juízas, profetisas, mulheres que fizeram mais do que os homens para manter uma nação viva, para salvar o povo da opressão. Mulheres se doaram, e por isso os seus nomes constam no Antigo Testamento, como também na Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11. E no Novo Testamento não foi diferente. As mulheres também fizeram um excelente trabalho. Elas acompanharam o ministério de Jesus, não somente com a presença, mas também financeiramente. E no momento da crucificação, ali os discípulos não estavam, mas as mulheres estavam lá, irmãos, presente lá, até mesmo na crucificação de Jesus. Eu vejo, queridos irmãos, essa importância de fazer um trabalho voltado para vocês, porque nós temos trabalhos aqui no ministério, que é curso de formação de obreiro, nós temos a escola bíblica de obreiros, trabalho voltado para o obreiro. Nós sabemos que esses trabalhos, embora leve essa nomenclatura, escola bíblica de obreiro, CFO, curso de formação de obreiro, mas são para todos. E quando se fala de servos de Deus, se refere à serva de Deus. Quando Deus ele fala que nós devemos nos santificar, isso não se refere somente ao homem, mas também todas as mulheres. Mas assim, por importante trazer uma orientação para as nossas irmãs, principalmente para as nossas irmãs, é uma palavra para todos, principalmente para nossas irmãs, para que vocês sejam seja essa pessoa que vai contribuindo para a obra do Senhor, não somente aqui, mas também ali na sua casa. Pela vontade de Deus, eu sou pastor, fundamos a JMEAD, a Assembleia de Deus foi fundado no ano de 92, no dia 21 de junho de 92, eu era membro da igreja, e o pastor Ryosuke Kanashiro me impostou como primeiro dirigente da congregação de Okazaki, e ali Deus nos abençoou. E no ano de 94 foi fundado, então, com a ausência do fundador, pastor Ryosuke Kanashiro, então nós assumimos o trabalho que havia somente aqui em Okazaki. Em 94 assumi o trabalho, fundamos o ministério JMEAD, e aí o trabalho foi se estendendo ao longo dos anos. E durante esses anos, Deus me levou para algumas nações, para alguns países, principalmente no Brasil, e ali eu pude conhecer muitos obreiros da casa do Senhor, muitos irmãos, conversei com muitos irmãos, e é aperceptível que muitos obreiros estão desanimados. Muitos em que Deus chamou para fazer um trabalho com excelência, hoje estão cansados, alguns sobrecarregados, e por que não dizer, muitos já deixaram de exercer o seu chamado. É uma preocupação que não atinge somente o Brasil, não atinge somente alguns países, mas parece que é um problema generalizado. O obreiro cansado,
sem força para pregar, e as coisas para esse tal obreiro, ele acaba sendo um fardo em fazer alguma coisa para a igreja. Aí o que acontece? A igreja entra no automático, o culto é automático, a adoração automático, até glória a Deus, aleluia, ela é, como posso dizer, é artificial. Costumeiramente, no seu horário, no seu momento, na sua liturgia, mas tudo artificial. O que está acontecendo? Obreiro cansado, já não está tendo aquela visão de águia, já não está tendo aquela visão de ampliação da obra do Senhor. Estão cansados, estão, podemos dizer assim, um pouco sobrecarregados. É preocupante? Sim, é preocupante. Mas eu quero trazer para vocês aqui um estudo da palavra de Deus, e a minha finalidade não é jogar responsabilidade para as mulheres. A minha finalidade é motivá-la, a motivá-lo, ajudá-la, para que você possa ajudar, é que você possa se levantar, para ajudar também a se levantar. Isto é, a pessoa em que o tal obreiro precisa do apoio, em primeiro momento, seria a esposa, seria essa figura feminina, que está lá, do lado deste obreiro, do lado desse futuro obreiro da casa do Senhor. Você é o elemento essencial para injetar ânimo neste obreiro cansado, neste obreiro sobrecarregado. Alguém pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Jesus. Então, queridas irmãs, olha, o estudo que eu preparei, isso não quer dizer que todo o assunto que vou abordar é para você. Tem assunto que você vai fazer com excelência, mas em algum momento do estudo você poderá estar falhando. Aí vem a correção. Se deve corrigir. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, eu queria pedir a gentileza que você pudesse abrir a sua palavra, a Bíblia Sagrada, aliás. Gênesis capítulo 12. Glória a Jesus. Você encontrou? Pode dizer amém? Amém. Vamos fazer aqui a leitura. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoareis o que te abençoares, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, em ti serão bendita toda a família da terra. Verso 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, queridas irmãs, que no momento da preparação desta palavra, eu pensei, repensei, falei, meu Deus do céu, como é difícil. É difícil. A introdução foi mais difícil ainda, pastor Devardo. Se fosse para obreiro, acho que eu teria um pouco mais de facilidade, não é, pastor José Costa? Mas trazer uma introdução para as nossas queridas irmãs, batalhadora na obra do Senhor, não foi fácil. Mas deixa eu aqui fazer uma pergunta para você. Vamos supor que o seu esposo recebe a visita de Deus.
E nesta visita, Deus ele fala com teu esposo de um trabalho, de uma missão a ser realizado por ele. Ele recebe essa revelação. Ele agora teria que comunicar para a tua esposa aquilo que ele havia recebido de Deus. E a pergunta é esta: qual seria a tua resposta, querida irmã, se o seu marido, se o obreiro de Deus chegasse até você e dizer: minha esposa, nós temos que mudar do país, nós temos que sair de perto dos parentes, nós temos que sair da casa do nosso pai. Obviamente, a primeira pergunta, olha, irmã, a primeira pergunta que você iria fazer seria esta: para onde nós vamos? Aí que está o problema. Deus não revelou isso para Abraão. Deus não revelou para onde eles iriam fazer missão. Mas a pergunta que fica é: qual seria a tua atitude diante da palavra do seu esposo, diante da chamada do teu marido? Você tem opções. Vamos ver, irmão, vamos pensar que você deve ter opções. Muito bem, primeira opção, você diz: bom, se Deus falou com você, então Deus precisa falar comigo também. É uma opção. Vamos fazer prova com Deus, se realmente isso procede. Bom, então está duvidando da palavra do teu esposo, que o seu esposo não recebeu a visita de Deus, está duvidando. Ou você simplesmente abaixaria a tua guarda e aceitaria com muita normalidade o que o seu esposo disse? Querida irmã, para ajudar vocês a responder essa pergunta, eu queria contar essa brilhante história da chamada de Abraão, este homem de Deus. Deus, quando fala com Abraão, você não vê nenhum texto no momento em que Deus fala com a mulher. Deus não fala com Sarai. Deus ele fala com Abraão. E quando Deus ele fala com Abraão, ele diz com todas as palavras: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai. Agora Abraão ele teria que ter essa difícil tarefa de transmitir para a esposa esta mensagem. Aqui eu quero abrir um parênteses. Será que o teu esposo teria coragem de falar para você, devido conhecendo o seu temperamento? Aqui eu fecho o parênteses, irmão, só para vocês pensarem. Será que Abraão chegou assim: meu Deus do céu, se eu falar para Sara, o negócio vai fechar, o clima vai fechar, pastor Wilson, o clima vai fechar. Ela, quem sabe, está naqueles dias do TPM, que nem Rahá e Noti dá resultado, tomando 6 comprimidos por dia, não dá resultado. Ô frasquinho cor-de-rosa que não dá resultado, meu Deus, o que fazer? Será que ele teria coragem de chegar até você? Por quê? Eu acho que ele não teria coragem, Abraão não teria coragem de conversar com a Sara, se a Sara já estivesse demonstrando por algum tempo as suas insatisfações no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com o seu esposo, um estresse dentro da tua casa. Obviamente Abraão não teria coragem de falar com Sara, por causa do seu temperamento, por causa das suas raivas constantes, das suas bravezas do momento.
Quando as crianças não são educadas, as crianças são agredidas por palavras. Não estou dizendo aqui xingar a criança, mas mulheres que não sabem controlar a altura da sua voz, não sabem controlar o seu temperamento, e quando se fala no momento em que está atacado, a voz altera, a voz se sobressai. E quando uma voz ela se sobressai, dá a entender que quer intimidar o ouvinte, quer amedrontar o que está ouvindo. Mas Sara não era assim, irmão, graças a Deus. E eu tenho certeza que nós temos aqui pessoas com a qualidade de Sara, glória a Deus, aleluia. Que Abraão, eu acho que não pensou duas vezes, pastor Evaldo, em conversar com Sara. Falou, não, Sara vai me compreender, Sara vai me entender. Mas olhando um pouquinho para a época de Abraão, Deus não havia se revelado com tanta clareza. Afinal de contas, o seu pai Terá, segundo a história judaica, era fabricador de estátua. Existe uma história, irmãos, na enciclopédia judaica, não sei se posso falar aqui, mas estou dando aqui o nome do livro, pastor Evaldo, da enciclopédia judaica, que existe ali, os folclórios judaicos. Não está na Bíblia, mas está nas histórias, dizendo que Abraão não estava de acordo com o business do seu pai. E um dia o pai saiu e pediu, meu filho, toma conta aí da loja. E Abraão não estava de acordo com o trabalho do seu pai, e pegou Abraão, quebrou as estátuas, um pedaço de pau, quebrou a estátua e colocou depois a madeira numa estátua maior que estava lá, colocou a madeira lá e deixou lá. E quando o pai chegou lá, falou, meu filho, o que aconteceu? O que aconteceu aqui na minha loja? Está tudo destruído. Eu falei, pai, pois é pai, olha, é o seguinte, esse aqui, ó, que é o maiorzinho, se discutiu contra os deuses. Aí ele ficou bravo, pegou essa madeira aqui, quebrou todos os outros deuses. Meu filho, mas é impossível. A estátua não pode pegar nada. A estátua não fala. A estátua não ouve. A estátua não anda, meu filho. Como isso pode ter acontecido? Pois é, pai, estou ouvindo a verdade do Senhor. Uma verdade do Senhor. Mas está essa história, irmão. Está na enciclopédia judaica, pastor Evaldo. Interessante. E aí, querido irmão, Deus se revela para Abraão e diz assim, Abraão, é o seguinte, eu quero fazer um povo meu, eu quero construir uma família minha, um povo meu, e você vai ser pai de multidão. Agora imagine você, Abraão, transmitindo para Sarai toda essa visão. Toda essa visão. Meu Deus do céu, irmãos. Sabe qual foi a resposta de Sarai? Você sabe sim ou não? Diga. Sim ou não? Fala a verdade, irmão. Fala a verdade, não dói para ninguém. A Sara deu resposta para Abraão, sim ou não? Qual foi a resposta? Não deu, irmão. Quando Abraão chegou para Sara, vamos embora. Vamos sair da terra, vamos sair do meio da parede. A Sara, a Bíblia se silencia. A Bíblia chega no versículo de número 4, só assim. E partiu Abraão conforme o Senhor lhe disse. Só isso. Só isso, irmãos. Só isso. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Por que Deus não se revelou para Sara, como eu acho que todos vocês queriam uma resposta de Deus, para ter a confirmação de Deus? E pela lógica
em que nós vivemos no contexto desse século 21, nós achamos normal você questionar a Deus. Deus, o Senhor falou com meu marido, então fala comigo. O Senhor revelou para ele, revela para mim. Eu não sairei daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Aí fica complicado, irmãos. Aí fica complicado. Gostaria de levar você num outro contexto, em que Deus também se chega a uma família, e nessa família, Deus só fala com o homem, mas a resposta da mulher é que vai esclarecer tudo. Abra sua Bíblia lá no livro de Jó. Livro de Jó, antes de Salmos, irmãos. Olha aí, glória a Deus, aleluia. No capítulo 19, versículo número 12. Juntos vieram a sua tropa perante. Estou lendo o versículo errado. Oh, meus amados irmãos, me perdoe. É a idade. Não é Jó, irmãos. É Ló. Então é Gênesis 19. Calma que nós estamos chegando lá, irmãos. Gênesis capítulo 19, versículo 2. Então disseram aqueles homens a Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tirem fora deste lugar. Versículo 15. Ao amanhecer, os anjos apareceram com Ló, dizendo: levanta-te, tome a tua mulher, as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. 16. E eles, porém, demoravam-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão da sua mulher, pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-lhe para fora da cidade. Amém. Aqui, livro de Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz para nós que Ló, sobrinho de Abraão, recebeu a visita de dois anjos, e esses dois anjos tinham uma mensagem, e esta mensagem não foi comunicado para a família, mas foi comunicado para Ló, dizendo: nós vamos destruir essa cidade, porque o seu pecado já tem chegado no céu. Pega todos os que estão dentro da tua casa e sai para fora. Esta foi a ordem do verso de número 12. Os anjos esperaram uma noite toda para que pudessem sair daquela casa. Imagine você, queridos irmãos, Ló nesse momento chegando para tua esposa, para tuas filhas, para os teus dois genros que ali estavam, dizendo: olha, mulher, filha, genros, recebemos aqui a visita de dois anjos, dois homens de Deus,
E a mensagem é esta: saiamos da cidade, porque Deus há de destruir essa cidade pecaminosa. Qual for a reação da esposa? Qual for a reação das filhas? E qual for a reação dos genros? Os genros zombaram. Os genros escarneceram. A mulher, queridos irmãos, nós não sabemos o que ela disse para Ló, mas o certo é que ela não se moveu do lugar, e nem se as duas filhas. Parece que elas não acreditaram na mensagem. Parece que elas duvidaram que aqueles dois anjos que haviam chegado na sua casa, se verdadeiramente eram anjos de Deus. O fato é que elas não se moveram, nem para a direita e nem para a esquerda. Os anjos chegaram pela manhã, e ao chegarem pela manhã, as malas não estavam prontas, o pão e a água não estavam prontos, nada estava pronto. E o anjo chegou mais uma vez e falou com Ló. Não falou com a mulher, não falou com as filhas, e nem foi atrás dos genros. O anjo mais uma vez fala com Ló: Ló, saia depressa, pega a tua esposa, pega as tuas filhas e saia daqui, porque Deus há de destruir essa cidade. E a Bíblia diz para nós que houve demora. Parece, queridos irmãos, que aquela mulher não queria ouvir a mensagem, não estava acreditando na mensagem, não estava acreditando no juízo de Deus, estava demorando, ao ponto, irmãos, que a Bíblia diz para nós: Deus, pela tua misericórdia, pegou pelas mãos das mulheres de Ló, pegou as mãos daquelas meninas e tiraram para fora da cidade. Eu posso fazer aqui uma comparação, em que Deus, quando fala com Abraão, e Deus, quando fala com Ló, quais foram a reação da sua esposa, quais foram a reação dessas mulheres? Ah, querida irmã, é muito perigoso. Hoje você pode dizer assim: poxa, por que Deus não falou para a mulher de Ló? Por que Deus não falou para Sarai os planos de Deus para o meu esposo? Meus amados irmãos, Deus, Ele trabalha com a linha administrativa, e há coisas da administração que não se negocia. Imagine você, queridos irmãos, deixa eu tomar água. Imagine você, queridos irmãos, se o pastor está aqui pregando a palavra de Deus, o pastor está aqui administrando a igreja, e o pastor é a figura do líder levantado por Deus. E no livro de Apocalipse fala o anjo da igreja, que é o homem em que está administrando a casa do Senhor. E daqui a pouco Deus começa a usar a igreja para dar revelação. Ah, pastor, Deus revela para mim que o senhor deve fazer isto na igreja. Aí levanta a outra irmã: ah, pastor, olha, Deus me visitou perante a madrugada, e esse ministério está faltando com isso, o senhor tem que fazer isto para a obra de Deus. Ah, peraí, Deus está ferindo a sua própria administração. Se Deus colocou como líder o pastor da igreja, então que Deus fale com ele. Por que é que Deus vai atravessar a sua comunicação e dizer para os membros da igreja o que o pastor tem que fazer na igreja? Deus estaria ferindo a linha da administração. Se Deus ele quer mudar alguma coisa na igreja,
que fale com o pastor da igreja. Agora, opiniões são todos bem-vindos. Pastor, vamos fazer uma vigília. Pastor, vamos orar um pouquinho mais. Pastor, vamos evangelizar. Irmão, isso aqui é contribuir para a obra de Deus, não mudar a direção. Não, pastor, se esse ministério não mudar, olha, pastor, não vai para frente não, pastor. Ah, se essa igreja aqui, pastor, não vai para frente não, pastor. Não vai para frente. Calma, irmão. Deus vai falar com o pastor se isso for verdade. Se isso proceder, Deus vai falar com o pastor. Por esse motivo administrativo, quando nós lemos lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, quando Deus formou o homem e a mulher, Deus ele disse assim para Adão: comerás do fruto do livramento e guardarás da árvore da vida, e não comerás dessa árvore. A ordem foi para Adão. Adão transferiu essa ordem para Eva. Deus não falou isso para Eva. Uma coisa é você ouvir uma ordem, outra coisa é você transmitir esta ordem. Transmitir a ordem. E aqui, queridos irmãos, tanto Ló como Abraão estava transmitindo uma ordem: sai da tua casa, sai desta nação, saia. Uma era para uma missão, outra era para escapar do juízo. Quem definiu? A mulher. Vemos a Sara, que Abraão no versículo 4 saiu, mas a mulher de Ló parece que, irmão, que alguma coisa segurava a dúvida, o problema, a dificuldade. Olha, queridos irmãos, eu não sei, mas eu tenho toda a certeza que Deus está falando com algumas irmãs aqui nesta tarde. Se Deus falou com seu esposo, já está suficiente. Deus não precisa provar nada para você. Mas fica tranquilo. Segundo o Salmo 128, ou segundo mesmo o texto de livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3, está sobre a sua disposição. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoareis o que te abençoares, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, em ti serei bendito toda a família da terra. Ali, querido irmão, estava inserido Sara, ali estava inserido a família, projetos e obra. O que a Sara fez então? Descansou na palavra do seu esposo. É Deus, é Deus. Muito bem. Muito bem. Em contrapartida, queridos irmãos, a mulher de Ló deu trabalho. Deu trabalho. Se o anjo naquele momento, irmãos, não tivesse misericórdia, se Deus não tivesse misericórdia, eles iriam perecer ali mesmo onde estavam. Vocês estão entendendo? Pode dizer amém? Amém. Eu nem sei a hora que comecei, então não estou fazendo força, não sei também a hora que eu vou terminar, né, irmãos? Mas vamos dar aqui o segundo passo, irmãos. Segundo passo, eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 7,33. Desculpa, 1 Coríntios 7,34. 33 é para os homens. Eu quero falar para as mulheres, então é para as mulheres. Você encontrou? Pode dizer amém? Amém. Muito bem. Se é verdade, vamos ler vocês. Vocês vão ler. 1, 2, 3. Leia, sogra. Nem abriu ainda. Estou vendo aqui. 1 Coríntios 7,34. Vamos ler toda? 1, 2, 3.
esse finalzinho do verso 34, a perna do homem chega até a estremecer. Quando eu li esse versículo, eu pensei e disse: uau! A casada procura-se como as coisas deste mundo, com um objetivo, e não mais do que isso, em como agradar o seu marido. Está aqui no texto, irmãos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que há uma chamada primária, há uma chamada secundária. E nós pensamos que o obreiro pensa, e as mulheres também podem pensar assim, que a primeira chamada é a chamada ministerial. Deus me chamou, glória a Deus. Deus me chamou para fazer a tua obra. Aí você vai citar aquele versículo do livro de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Maravilha, glória a Deus. Mas nós não podemos esquecer que a chamada ministerial, a chamada para fazer a obra de Deus, ela não é primária, ela é secundária. Por que eu falo isto? Eu falo baseado no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, quando Deus formou Adão e Eva, e constituiu ali a primeira família. E a família foi criada antes da queda, do capítulo 3. Antes do pecado, a família ela foi constituída. Então há uma missão primária. E essa missão primária é cuidar da família, é cuidar do seu lar. E quando eu falo lar, irmãos, queridas irmãs, eu estou falando do que é seu. O marido é administrador, mas você é a rainha do lar, lá na sua casa. Quando a Bíblia, quando nós temos aqui a separação de obreiros, passa para o crivo, e também passa para os nossos irmãos do crivo, a situação familiar. Costumeiramente nós falamos aqui para os obreiros, que o obreiro, ele deve ser avaliado, não o que ele faz na igreja, mas é o que ele faz lá em casa. Só que lá em casa tem uma rainha, que é a sua esposa. E a Bíblia diz para nós, queridas irmãs, olha o que diz aqui, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Deixa eu ler aqui para nós não perdermos tempo. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aí que está, irmãos. Aí você vai dizer: pastor, aí você errou o versículo, hein? Está que nem lá o livro de Jó. Errou o versículo. Não, eu não errei não, irmão. Estou falando assim propositalmente. Porque quando a Bíblia diz assim para nós, o apóstolo Paulo orientando os nossos irmãos, os futuros obreiros, que o obreiro ele tem que governar bem a sua própria casa, porque como ele vai cuidar da igreja se não tomar conta bem da sua casa? Só que nessa casa a administração é compartilhada, não é única. Você e ele e você. Não adianta você culpar o marido pelo estado da tua casa, porque quando fala casa, fala da mulher. Até o verbo é feminino. A casa, não é o casa. A casa. Se referindo-se à mulher.
Eu já ouvi, irmãos, infelizmente, não gostaria de ter ouvido isso, mas já ouvi, pastor, quando eu saio inteiro de casa, eu saio assim devagarzinho, sabe? Devagarzinho. Chego no estacionamento, dou uma respirada, falo, meu Deus, estou voltando para casa mais cedo. Meu Deus. Pastor, eu vou devagar só para fechar o semáforo, só para mim demorar mais para chegar em casa. Porque quando chegar em casa, está lá. Está lá, pastor. Aí, queridos irmãos, nós não estamos dizendo que o marido deve mandar na casa. Nós temos que dizer que o marido, ele é o sacerdote da casa. Ele é o espelho da casa, o exemplo da casa, o homem da casa. Mas a administradora direta do lar é a mulher. É a figura feminina. Embora você tenha, o seu esposo seja obreiro da casa de Deus, embora você seja esposa desse obreiro, mas isso não te tira essa responsabilidade de cuidar da tua casa. Mulher que diz, marido, eu não fiz nada em casa porque eu estava na igreja, você está negligenciando a sua missão primária. Quando você diz assim, marido, eu vou para a igreja, você se vira aí na cozinha. Cuidado. Cuidado. Antes da chamada ministerial, que é secundária, há uma chamada primária, que é tomar conta da tua casa. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 5,14. Só anota se você quiser. Quero, pois, que as moças se casem, gerem filho, governem a casa e não deem ocasião ao adversário em maldizer. Olha aí, que interessante esse assunto. Quando você vai para o livro de Provérbios, capítulo 1, se não me engano, a partir do verso de número 10, ali fala da mulher virtuosa. Eu disse, nos 33 anos da igreja, que a mulher virtuosa, quando essa palavra é proferida, o que vem na tua mente de uma figura virtuosa? Algumas pessoas tendem a pensar assim, uma mulher santa, irrepreensiva, sem erro, sem mácula, sem mancha, sem ruga, não, peraí, vou parar um pouco. É essa perfeição que nós desenhamos. Mas a mulher virtuosa não se está se referindo a essas virtudes, mas se está se referindo a uma mulher justa, honesta, piedosa. Glória a Deus. A mulher virtuosa tem falha, mas ela tem essas virtudes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E as mulheres devem governar a sua casa para não dar ocasião dos adversários murmurarem. E o seu adversário não é o que dorme com você não, irmão, pelo amor de Deus. Aliás, deixa aqui abrir um parênteses aqui. Mulher que fala mal do seu marido. Você está enterrando o seu casamento. Você que chega e fala mal do teu esposo, você está de mãos dadas com o inimigo, porque eles vão pegar essa palavra e vai falar mal de você também. Os nossos pastores, ele é ciente disso. Qualquer obreiro que chega de outra congregação, de outro ministério na nossa igreja, ele chega assim dizer, ele chega na nossa igreja já falando mal do pastor, falando mal do ministério, falando mal da liturgia daquela igreja. Eu saí daquela igreja, eu saí daquela igreja por causa disso, que o pastor é isso, o pastor aquilo. Irmão, nós fica calado.
Nós ficamos calados. Porque se hoje ele está falando mal daquela igreja, que deveria ter saído daquela igreja sem problema nenhum, mas com sentimento de gratidão, mas saiu de lá, irmãos, falando coisa ruim, e é o que aconteceu, irmãos. Quando a pessoa chega assim para nós, irmãos, nós fica com os dois pés para trás, irmãos. Amém, irmão, amém. Deus abençoe. Fica aí na bênção aí, irmão. Glória a Deus, aleluia. Fica aí na bênção aí, irmãos. E o tempo de banco vai filtrar as verdadeiras intenções, se vai permanecer ou não na igreja. Afinal de contas, o que é importante não é credencial, não é púlpito. O importante é ir para o céu. É ir para o céu. Então, quando se fala de casa, irmãos, se fala diretamente com as mulheres. Quando nós lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, que as mulheres governem a sua casa, eu trouxe aqui mais algumas traduções para nós termos um pouquinho melhor de compreensão do que isso quer dizer. Na tradução brasileira, a palavra governe a casa está assim: dirijam a sua casa. Dirijam a sua casa. O que é dirigir, irmãos? Carro. Você sabe o que é dirigir um carro? Botar a mão no volante. Dirigir, direita, esquerda, vamos reto, dobra direita, esquerda, dirija. Você deve conduzir a sua casa. Conduza a tua casa. Esta é, na tradução Almeida revisada, atualizada, diz assim: seja boas dona de casa. Quando diz assim, governe a tua casa, na tradução ARA, diz assim: seja boas donas de casa. Seja boa dona de casa. Eu sei que muitos estão fazendo isso, irmãos, mas não são todas. Não são todas. E as minorias que não estão fazendo, passe a partir de hoje a fazer. Porque essa mensagem, queridos irmãos, ela é uma mensagem prática. Você escuta e já pode botar em ação. Porque a palavra de Deus é assim, irmão: ou você duvida e larga, ou você acredita e ela acontece. É isso, irmãos. A palavra de Deus é isso aqui, irmão. Sua opção é tua. Glória a Deus. E nós queremos que você seja essa pessoa. Tito capítulo 2, versículo 5: serem moderadas, puras, boa dona de casa, sujeito ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aqui o negócio apertou. Aqui o negócio apertou um pouquinho mais. Porque agora aqui não é só a questão do lar. Aqui já envolve outra coisa: sujeito ao seu marido. Aqui, irmãos, está replicando o que lá diz lá em Gênesis. Quando Deus, ele fez a mulher, ele fez com um plano. Olha, vocês não vão, pelo amor de Deus, irmãos. A Bíblia diz assim para nós que Deus olhou para os animalzinhos e viu ali o macho e a fêmea, macho e a fêmea, macho e a fêmea. Aí viu o homem, poxa, coitadinho do homem, está sozinho. Mas tudo se lembra de macho e fêmea, poxa, então, quer dizer, dá para procriar, né? Dá para fazer alguma coisa aí, procriar o bichinho, né? Mas para o homem não tinha. Não, então, Deus, ele fez a mulher com um propósito. Não somente ser dona de casa, mas para ser o que mais? Adjuntora. O que é adjuntora? Auxiliadora. Ajudadora. Ajudadora. Você ajuda o seu esposo? Você coopera com o teu esposo? Você apoia o seu esposo? Eu vou um pouquinho mais longe, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Olha para mim, não leia. Olha para mim. Eu não vou dar o versículo para você não ler antes. Olha para mim.
Gênesis capítulo 18 fala a respeito do momento em que Abraão recebeu a visita de 3 anjos. Diga 3 anjos. Recebeu a visita de 3 anjos. E quando os anjos ali se chegaram, Abraão foi logo servindo aquele anjo. Olha, fica debaixo desse carvalho aqui, debaixo dessa sombra. Ó, deixa eu lavar os teus pés. Olha, seja bem-vindo. E ali, queridos irmãos, Abraão, ele foi para o interior da tenda, e olha o que acontece. Versículo 6 agora que vocês lerem comigo. Leia todo mundo comigo. Gênesis 18, verso 6. 1, 2, 3, e... Amém. Então, quando Abraão ele chega na sua casa, de repente, irmão, isso aqui, irmão, não foi programado. Aqui os anjos não mandaram uma carta antes, dizendo: olha, Abraão, nós vamos chegar aí. Aqui foi chegada repentina. Chegou assim, irmão, do nada. E Abraão viu os 3 anjos, falou: meu Deus, 3 anjos, meu Deus do céu. E chegou, fez aquela recepção naqueles anjos. Olha, fica debaixo dessa árvore, dessa sombra. Olha, fica aqui. E Abraão agora corre para a tua casa e diz: mulher, pega 3 medinhos de farinha e faz um bolo para nós. Imagina se fosse nós, irmão. Deus tem misericórdia. Chegou visita fora de hora. E chegar para a tua esposa: mulher, chegou a tua sogra que é minha mãe, chegou o teu sogro que é meu pai, faz o bolo. Mas agora, não me avisaram, não disseram nada. Irmão, meu Deus do céu, que problema, irmãos. Mas a Bíblia diz para nós, irmãos, que quando Abraão chega com essa notícia, olha, quem é que foi para a cozinha? Foi Abraão ou foi a Sarai? Foi para a cozinha cozer o bolo. Agora, Gênesis 19. Olha para mim. Aqui já é Ló. Ele recebe a visita de 2 anjos. Diga 2 anjos. 2 anjos. Pois é. 2 anjos visitou Ló. E esses anjos, irmãos, não queriam entrar nem para a casa de Jó, irmão, porque parecia que havia contenda lá dentro. Eles queriam ficar fora. Não foi assim, pastor Devolta? Não, eu quero ficar aqui fora. Não entra, não, tá bom aqui, tá bom aqui. Não, mas entra para dentro. Não, tá bom aqui. Os anjos não queriam entrar. A Bíblia diz para nós que insistiu muito Ló, até que os anjos entraram. Mas quando o anjo entrou, irmãos, olha o que aconteceu. Versículo 3. Vocês podem ler comigo? 1, 2, 3. E... Eu vou ler agora na tradução da Bíblia Judaica Completa. Eu vou ler esse mesmo versículo. Está assim, né? No entanto, ele insistiu muito. Por isso, eles foram para a casa dele e ele lhe preparou uma refeição. Ele, não é ela, ele preparou uma refeição. Isso aqui, irmãos, é casa. Isso aqui é lar. Isso aqui é casa, isso aqui é lar. Casa em que, embora mulheres parecidas com Sarai, merece 3 anjos. Casa em que as pessoas se parecem com a mulher de Ló,
merece 2 anjos, e esses 2 querem ficar para fora, irmãos. Porque ali dentro, quem faz tudo é o marido. Ali dentro, o marido é um escravo. Quem disse para você que no casamento você tem que, somente a sua vontade deve prevalecer? Não, não é assim não. É a vontade de Deus primeiro que deve prevalecer. Trocar funções de você querer ser sacerdote dessa casa é inverter papel. E quando nós invertemos o papel, colocamos a mulher como sacerdotisa e o homem como servidor, irmão, negócio está errado, papéis estão errados. Aí não tem como Deus abençoar essa casa, porque os princípios exauridos da palavra de Deus não foram dessa maneira, não foram desse jeito. O marido é a cabeça da casa, irmão. Deus deu esse exemplo lá no livro de Efésios. Olha, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da casa. E como é que a mulher deve servir, pastor, o seu marido? Deus deu um exemplo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, vós, mulher, sujeitai aos vossos maridos. Eu pergunto aqui, irmãs, alguém te obrigou a você vir aqui hoje? Não, você veio porque você é uma serva de Deus. Você é uma serva de Deus. Alguém te obrigou aqui a você a cantar aqui? Não, você vai ter que cantar de jeito, não, vai ter que cantar aqui de todo jeito, você vai cantar aqui no grupo, não. Ninguém te obrigou. Mas você está aqui louvando ao Senhor por livre e espontânea vontade, entendendo que fazendo assim, você está agradando ao Senhor. Você está servindo ao Senhor. É isto. É isto. Mas o obreiro faz ali o santengo da vida, que é o zanguô. Chega em casa por volta das 8h35 e vai lá as panelas vazias, as louças para lavar. Aí a mulher fala, bispo, não deu para fazer a janta, não deu para lavar os pratos, eu tenho que cuidar dos filhos, tenho que fazer aquilo. Se você quiser alguma coisa, compra no Combine, se vira. Como que é isso, irmãos? Como é que o obreiro vai ter vontade de voltar para casa cedo se lá não está nada preparado? Que a visão de amor feminino é diferente da visão do amor do masculino. A visão do amor feminino, ela vem através da audição, onde as palavras de amor, de carinho, de atenção, elas são proferidas pelo marido, e a sua audição da sua esposa capta essa sensibilidade. E o marido deve elogiar a tua esposa, e deve elogiar muito, porque se você não elogiar a tua esposa, algum cabra safado lá fora vai elogiar, e ela vai estremecer, vai, meu Deus, meu marido não fala isto, o meu marido não diz isso para mim. Enche o coração dela, irmão, com palavras de amor. Enche o coração dela com palavras. Agora, do homem é a visão, porque através da visão ele consegue ver a submissão. A mulher não precisa dizer para o seu marido todo momento, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vai chegar, amém, amém, mas pode já sei que você me ama, glória a Deus, amém por isso, irmã, mas tá bom, amém. Não se importa muito, mas quando você faz aquela lasanha, quando você faz aquele pudim, meu Deus do céu, aí seu esposo chega e fala, meu Deus do céu, de duas uma, ou ela me ama muito, ou ela quer me mandar embora para Jesus, rapidinho. É o amor. Glória a Deus. Então, amados irmãos, nós temos que fazer isso, irmãos. Vocês têm que fazer isso e ajudar. Bom,
Olhando para essas duas histórias, eu pergunto: você receberia os 3 anjos na tua casa? Qual seria o seu direito? 3 ou 2 anjos? As suas atitudes no dia de ontem responde essa pergunta. Quais são os direitos que você teria hoje em receber 3 anjos ou 2 anjos? E esses 2 querem ficar para fora. Tem que mudar, irmãos. Precisa mudar. Em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 6. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 6. Você pode ler? 1, 2, 3. Que maravilha! Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. É um sinal de respeito, de honra. Eu não quero acreditar que na mesma maneira que você corrige o teu filho, você corrige o seu marido, no mesmo tom de voz. Eu não quero acreditar nisso, irmãos. Onde está o respeito? Onde está a honra? Eu já ouvi essa história, e parece que eu já ouvi também algum pastor fazer esse comentário no púlpito, fazer de conta que, por exemplo, você convida algum pastor para ir para a sua casa. Vamos supor que você me convida, eu e minha esposa, para ir para a tua casa e fazer jantar. Então, o pastor vai vir aqui, a sua esposa vai vir aqui, então vou fazer aqui um assado, vamos fazer aqui alguma coisa bacana, e ali você coloca uma toalha bem branca sobre a mesa, e aquela toalha bonita, faz aqueles aparatos bonitos, uma flor no centro da mesa, e você faz todo aquele preparatório. E de repente o pastor chega, você cumprimenta o pastor, cumprimenta a esposa, e nós nos assentamos à mesa. Não é sentar na mesa, é nos assentamos à mesa. Sentar na mesa é sentar literalmente, e sentar à mesa é sentar na cadeira. Nós sentamos à mesa e ali começamos a nos deliciar daquele banquete. De repente, quando eu for pegar alguma mistura, sem querer, eu bato no copo do refrigerante, ela se derrama naquela toalha branca. Aí eu falo: minha irmã, me perdoa, eu acabei derramando aqui o suco. Pastor, não se preocupa, pastor, tranquilo, pastor, não se preocupa, vou passar aqui um paninho aqui, glória a Deus, na benção, meu pastor, na benção. Não se preocupa não, pastor, isso acontece, pastor, isso acontece com todo mundo, então fique tranquilo, pastor. Então você fala isso para acalmar aquele episódio. E você, de fato, você acalma o pastor nesse episódio. Mas vamos colocar ali, o pastor não está lá, está ali teu filho, está o seu esposo, ali fazendo um jantar ali, costumeiramente você faz um jantar, e ele se assenta, e de repente, um dos teus filhos derrama um copo de refrigerante, em cima da mesa. Qual seria a sua reação? Você teria essa mesma atitude que você teve com o seu pastor? Você falaria essas mesmas palavras para o teu filho? A evitar o problema, irmãos, a evitar a dificuldade. Os respeitos são para os de fora, porque para os de dentro é sem respeito mesmo, é sem honra mesmo, é de qualquer jeito mesmo. Só que tem uma coisa: o que está de fora um dia vai embora, um dia te deixa, um dia muda. Mas o que estão de dentro é permanente, ficarão. Aí eu pergunto:
Você está investindo lá fora, que não vai dar retorno para você, e não está investindo aqui dentro, que é para você ter retorno para a vida toda. Você se dedica na tua fábrica, respeita o horário, respeita o rancho, respeita o buchô, respeita o japonês, toda hora, sumimasen, Mas o dia que a empresa se cansar de você, é cobrir. E a empresa não vai nem lembrar mais de você. Olha, passou aqui um fulano e tal, e trabalhou. Não, nem vai se lembrar de você. E você está deixando de investir dentro da tua casa, que são frutos que é para ser permanente, onde não há respeito, onde não há cortesia, onde não há reverência, onde não há amabilidade, onde não há gentileza. Olhe o que você está fazendo. Olha como você está agindo. Vou dar uma boa notícia para você, querida irmã. Você tem hoje para mudar a história. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Olha só, esse Deus, ele é tremendo, irmãos. Quando a mulher resolve honrar o seu esposo, quando a mulher resolve honrar o seu marido, Deus honra ela também. E Deus honra ela numa coisa que eu nunca vi. Não, eu vi uma... É tremendo, irmãos. É tremendo. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. E já vou caminhando para... Já estou terminando aqui a minha introdução. Leia comigo o verso 9 e 10. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Olha o que está acontecendo aqui. Briga dentro da família. Agar, a escrava de Sara, ela tem um filho, filho da velhice. Como que chama? Isaac. E quando Isaac, parece que no momento, parece que Ismael estava zombando aí de Isaac. Isso pareceu mal aos olhos de Sara. E Sara chegou para Abraão, o seu esposo, e disse assim com alto e bom som: manda embora. Esse menino não herdará com meu filho Isaque. Manda embora. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Está no verso número 11. Leia comigo o versículo 11. 1, 2, 3. E pareceu muito mal aos olhos de Abraão, por causa do... Olha para mim. Quando Abraão ouviu essas palavras dessa mulher, meu Deus, essa mulher está doida. Essa mulher está louca. Como, pois, ela falaria isso comigo, sendo Ismael meu filho? Ele é meu filho, é do meu sangue. Mas olha aqui, irmãos, Sara era uma mulher que obedecia a Abraão e honrava Abraão, chamando ele de Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus entrou na peleja. E olha o que Deus diz no verso 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz,
ouve a sua voz, porque em Ismael será chamado tua descendência. Amém. O que está acontecendo aqui? Deus, Isaac, obrigado, irmão. Deus entrou na peleja. Deus entrou no negócio. Porque quando Abraão, ele se sentiu ameaçado pela voz da mulher, olha, Deus não falou para Sara fazer isso, mas ela fez isso porque se sentiu insultada, o seu filho insultado pela zombaria do seu meio-irmão Ismael. E ela chegou para Abraão, manda embora. E Abraão, porque ele é meu filho. Aí Deus chega, Abraão, ouça a tua esposa, faça como ela te diz. Olha, parece que Deus não revelou isso para Sara. Deus também não havia falado com Abraão, mas porque Sara é uma mulher que honrava Abraão, Sara era uma mulher que obedecia a Abraão, Deus honrou a palavra de Sara, ainda que não houvesse tido revelação. Irmã, você quer ser honrada? Você quer ser honrada lá na sua casa? Você quer ser honrada ali no meio da sua parentela? Comece honrando o seu marido. Comece honrando os que estão na tua casa. Comece a tratá-lo com respeito. Comece a tratar com afinidade. Comece a tratar com reverência, cortesia, gentileza lá dentro da tua casa. E quando você assim fizer, você vai colher honrarias, que Deus irá te honrar por onde tu passar. E aquilo que tu falar, Deus vai assinar embaixo. Aleluia. Deus. Aleluia. Deus vai te ensinar embaixo. E eu quero terminar aqui, irmãos. Quero concluir aqui. Atos capítulo 6, verso 1 a 3. Estou mais de uma hora, meu irmão. Quanto? 50 minutos? 1:05. Meu Deus do céu. É porque você não deixa eu falar em casa. Eu falo aqui. Né? Atos capítulo 6. Irmãos, deixa eu... o verso é de 1 a 3, irmãos. Mas para nós ganharmos tempos, deixa eu contar a história aqui para você. Vocês marcam aí Atos capítulo 6, de 1 a 6. Aqui, irmãos, havia uma contenda. Havia uma briga aqui. Os judeus reclamavam a questão das viúvas, que não estavam sendo assistenciadas. Não estava sendo assistenciado. E a reclamação chegou para os discípulos de Jesus, para os apóstolos de Jesus. E agora os apóstolos falaram: meu Deus, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo, homens sábios, inteligentes, que tenham temor a Deus. Vamos levantá-los para eles tratarem desse importante negócio, enquanto nós permanecemos na oração e na palavra. E esses homens foram levantados. Foram levantar esses homens de Deus para tratar desse importante negócio. Mas pastor, o que isso tem a ver com a família? Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque eu quero, queridos irmãos, dizer que os problemas domésticos se resolvem dentro da tua casa. E quando o teu esposo estiver preparando uma mensagem, orando ao Senhor, coloque uma placa e diga para os teus filhos: não incomode o teu pai, não incomode a ele, porque ele está em contato com Deus, ele está preparando mensagem para o final de semana. Isto é, você vai dando o quê? Um apoio a ele. Nos problemas que porventura surgirem nesse momento, você resolverá, sem a presença do seu marido como uma administradora. O ruim é quando os meninos estão querendo fazer bagunça,
e você precisa fazer a janta, e ele está lá estudando, orando ao Senhor, você bate na porta: marido, vem me ajudar, toma conta dos teus filhos, como tu faz a janta. Nesse texto aqui, irmãos, está muito claro, essas pessoas foram levantadas exatamente para que os apóstolos permanecessem na oração e na palavra. Questão de resolver esses problemas, resolveria entre essas pessoas que tinham essas qualidades. E eu quero dizer para você que você tem qualidade, irmão. Aleluia. Qualidade. Apoie o teu esposo. Ajude o teu esposo. Não seja você uma pessoa que pendure em teus braços, no momento de levantar os teus braços para salvar a família. Não pendure nos braços dele para ser mais um peso para ele, mas ajude-o levantando as tuas mãos. Aleluia. Quando ele estiver orando, diga aos teus filhos: não atrapalhe. Diga para si mesmo: eu não vou atrapalhar o meu esposo no momento da meditação da palavra com Deus. Afinal de contas, quantas vezes você já chegou para o teu esposo e disse: olha, parabéns por aquilo que você está fazendo na igreja, obrigado para você ser o pai dos meus filhos, obrigado por você ser o meu marido. Quantas vezes você elogiou esse homem? Quantas vezes você elogiou a semana passada? Não, semana passada são 7 dias, são poucos dias. Quantas vezes você elogiou o seu esposo durante ali o mês passado? Mês passado tem 30 dias. Bom, vamos um pouquinho mais para trás. Quantas vezes você elogiou o seu esposo no primeiro semestre? Não, primeiro semestre tem 6 meses. Vamos um pouquinho mais para trás. Quantas vezes você elogiou o seu esposo no ano passado? 365 dias do ano. Quantas vezes você disse: obrigado, marido, obrigado por você ser um homem de Deus, obrigado por ser um homem dedicado, nunca faltou pão na nossa mesa, obrigado, marido. Apoio não tem. E por esses fatores, todos os fatores, houverem tido certas negligências, aí está o obreiro cansado, aí está o obreiro sobrecarregado, aí está o obreiro desanimado, pensando em parar, pensando em desistir. Mas graças a Deus, Deus veio antes de ele decidir, e está levantando você nesta tarde para ser uma coluna naquela casa, para ser uma mulher de fogo, não só aqui na igreja, mas também lá na tua casa, de ser aqui, não somente uma pentecostal aqui, mas também uma boa dona de casa lá, onde você vai dizer para o teu esposo: marido, conta comigo, muito obrigado por você ser pai dos meus filhos, muito obrigado por você ser meu marido, obrigado por aquilo que você é diante de Deus. Elogio, é o apoio. Contribua para a obra de Deus, apoiando o obreiro de Deus. Embora Deus não tenha falado com você, mas é suficiente porque Deus já falou com ele. Vamos estar de pé. Eu não quero acreditar que você quer sair daqui da mesma maneira que tu entrou. Você